Bom dia, galera. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Professor Alaci Lima, professor de História. A gente vai dar continuidade ao que a gente começou na semana passada, tá ok? A gente falou de Revolução Industrial, transformações que ocorreram, né? Do modelo feudal para um novo modelo agora. As transformações sociais também, dinâmicas, né? Conforme alguns pesquisadores e historiadores comentaram, é uma espécie de encolhimento do mundo, né? É interessante a gente analisar um pouco essa frase, no sentido de que as distâncias diminuíram, né? Ficou mais fácil se locomover, ficou mais fácil manter contato, coisas que acontecem até hoje. E aí, se vocês lembrarem um pouquinho, a gente chegou a fazer uma comparação com o período anterior da Revolução Industrial a esse período atual. A gente está vivendo também transformações, né? A gente tem redes sociais, transformações no modo de se locomover, enfim, só fazendo uma revisão também da aula passada. Tudo bem? E aí eu vou fazer um pedido para vocês que estão acompanhando aí, que vão acompanhar posteriormente também. Quando vocês pegarem lá competência, habilidade, tudinho, tem um ponto interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Lembrando que a gente falou da competência número 4 e nós citamos algumas habilidades. Na aula de hoje, dá uma verificada assim que tu puderes, que tu vai ter lá na tua matriz de referência a habilidade número 20, tá? Competência número 4, habilidade número 20. É quando tu vai ouvir falar de situações de prós e contras a essas mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Lembrando que a gente está falando de uma escala mundial naquele momento, de uma escala global, né? Alguns historiadores, geógrafos, pessoas das áreas das humanidades, perdão, vão fazer comentários, né, a respeito dessas transformações, vão falar de vários pontos que são prós e contra, tudo bem? A gente vai falar posteriormente, a gente vai chegar nesse ponto bem aqui, que são as chamadas ideias teleológicas, e aí a gente vai construir um pouco dessa ideia, e depois eu te explico o que ela de fato significa, tudo bem? Então vamos começar a aula de hoje. Essa aí foi só uma introdução. A gente vai começar a apresentar, deixa eu passar para cá para pegar um piloto aqui, licença, só para ir acompanhando. Olha só, continuação do que a gente estava vendo, tudo bem? E aqui, ó, a gente começa a mostrar para ti de fato o que está dentro da tua habilidade número 20, tudo bem? As concepções do século XIX. Quando tu escuta ou quando tu lê a palavra concepção, tu basicamente atribui um contexto de ideias, né? Claro que são várias ideias, tanto naquele período, em momentos posteriores também. Mas as principais que vão surgir nesse momento vão ser essas três aqui, ó. Primeiro, a concepção liberal, tudo bem? A concepção sociológica, e dentro dessa concepção sociológica, tu vai ter duas correntes de pensamento, tudo bem? E por último, tu vai ter a última concepção, chamada de anarquismo. Talvez vocês já tenham escutado falar a respeito disso, e é necessário ter um certo cuidado na hora de citar isso daí, por exemplo. Não no dia a dia, mas eu digo numa questão de prova mesmo, tudo bem? A tua prova do Enem, ela pode trazer para ti algumas pegadinhas. E aí a gente vai tentar antecipar essas pegadinhas e fazer com que tu chegue lá preparado, tudo bem? Então são essas três aqui que eu falei para ti. Liberalismo, socialismo, duas correntes, utópico e científico. E por último, o anarquismo. A primeira delas, quando tu fala do liberalismo, tu defende uma ideia, pelo próprio nome, liberal, aonde tu não vai ter presas, tudo bem? Tu vai criar toda uma legislação aonde tu dê liberdade para a economia. A gente vai ver posteriormente que essa ideia liberal, ela começa a caminhar para uma outra ideia, que é a não intervenção do Estado na economia, ou uma intervenção mínima, só em situações excepcionais. Tudo bem?
Então, o que vai dizer, basicamente, o liberalismo? Primeiro, ele vai tentar pregar uma ideia de liberdade. Aí tu pergunta, liberdade qual é, Salacê? Vai ser uma liberdade individual ou uma liberdade coletiva? As duas, tá? Em alguns momentos, essa ideia liberal, ela vai pregar uma outra ideia chamada de autogestão. O que significa uma autogestão? É que você, vivendo aquele período, seria o único responsável pelas suas condições. Então, é por isso que é interessante você saber que essa liberdade aqui, ela é tanto uma liberdade individual, quanto uma liberdade também coletiva. Tudo bem? Então, vamos lá. Marcada essa daqui. Vamos para a próxima. A ideia de negociar, outra característica do liberalismo, negociar. Que tipo de negociação seria essa? Seria basicamente entre as empresas, as grandes corporações que estão surgindo nesse período. Lembrando que essa ideia liberal, ela praticamente tira as condições do Estado de intervir na economia. Então, essa negociação aqui, ela é uma negociação basicamente entre as empresas. Aí tu pergunta, mas ela assim, em nenhum momento o Estado ia participar disso daí? Sim, no processo de criação de leis. Só que é aquela coisa, as leis vão beneficiar praticamente as grandes corporações, as grandes indústrias, empresas desse período. Tudo certo? Próximo passo. A ideia liberal, ela vem romper com o mercantilismo. Aí tu vai e diz assim, o que é o mercantilismo, Alaci? Vamos lá. O mercantilismo é uma política adotada pelas metrópoles, quando elas dominavam suas colônias. Lembra do exemplo de Brasil e Portugal. Portugal, uma metrópole, Brasil, colônia. Portugal explora o Brasil em um comércio cíclico. Portugal explora, Brasil fornece. Portugal explora, Brasil fornece. Essa corrente econômica que favorece apenas a metrópole, ela é chamada de uma economia mercantilista. Tudo bem? E aí o liberalismo ele vem tentar romper com essa ideia. Eliminar. Por que vão tentar eliminar o mercantilismo? É para justamente diminuir a participação do Estado nas questões econômicas. Ficou claro isso? Então vamos lá. Próximo aqui. A economia livre. Que tipo de economia livre seria essa? Seria uma economia com baixos impostos ou quase nenhum imposto. Seria uma economia livre para poder eu impor leis trabalhistas para o meu funcionário e ele não poder me cobrar nada. Então, são essas características que a gente observa como uma economia livre. E a ideia principal que era da cabeça desse grupo, né, desse grupo liberal, era a chamada lei da oferta pela procura. Vamos relembrar rapidinho. Se eu tenho apenas um piloto desse daqui e a procura é muito grande, esse piloto ele vai ser muito caro. Se eu tenho vários pilotos como esse e quase nenhuma procura, o preço já vai ser mais baixo. Então, o preço ele vai variar de acordo com a demanda, com a procura. Isso é uma ideia que vai surgir basicamente com esse grupo liberal. Tudo bem? Nesse caso, a lei da oferta pela procura. Tá? Algumas observações aqui que são relevantes. Tá? A primeira, a burguesia era a principal adepta dessa corrente de pensamento, né? Ou desse pensamento aí. Tudo bem? Além disso, eles reforçavam a ideia de que o Estado a gente fala de governo, tá? Ele tinha que garantir a liberdade e uma baixa intervenção da economia, dele mesmo, tá? Ó, o Estado, ele vai garantir a liberdade tanto para indivíduos como para as empresas, e esse mesmo Estado vai criar uma lei para que a intervenção na economia seja pequena. Tudo bem até aí? Beleza. Vamos dar continuidade. Outra corrente, ou outra ideia, outra concepção que vai surgir nesse período é a concepção socialista. E aí tem muitos alunos, né, que estudam cursinho, escola, ou até pessoas de fora mesmo, que não estão estudando, mas têm essa dúvida. Alaci, socialismo
é a mesma coisa que comunismo? Não, não é a mesma coisa. A gente vai chegar nisso mais lá na frente, mas eu já te antecipo. Tenta imaginar isso aqui como um caminho. Ó, o socialismo, ele é visto como um caminho, tá? O socialismo. O comunismo, ele já surgiria como um resultado desse caminho. O que foi que eu aprendi, o que foi que eu conquistei e como que eu vou fazer uso dessas aprendizagens, tudo bem? Então, o socialismo, ele surge como um caminho e o comunismo é a rota final desse caminho. Ou seja, a gente pode considerar o socialismo como um estágio para alcançar algo maior, que seria o comunismo, tudo bem? Essa concepção socialista, ela era dividida em duas. Primeiro, a utópica e também a científica. Vamos olhar primeiro aqui para a ideia utópica. Não houve uma demonstração de um método para essa corrente, tudo bem? O que significa isso? Significa dizer que os autores, os pensadores dessa corrente, eles tinham uma ideia, mas eles não tinham como demonstrar essa ideia. Tudo bem? E pela falta de demonstração, fica muito difícil de acreditar. Seria como se fosse uma fake news daquela época, essa corrente de pensamento. Você não tem uma referência, você não tem uma fonte, você não tem nada que você possa ir lá e comprovar através de dados, de troca de informações e coisas do tipo, né? Foram pensadores dessa corrente, o Saint-Simon, Jacques Fourier, entre outros aí. E curioso que a ideia em si, ela era uma ideia interessante. Por exemplo, eles buscavam diminuir injustiças. Que tipo de injustiças? Tanto injustiças sociais como injustiças trabalhistas. Alguns desses pensadores filósofos também, que eles eram considerados filósofos, eles desenvolveram suas próprias técnicas. Eles tinham suas próprias indústrias. Alguns, por exemplo, diminuíram jornadas de trabalho nas suas fábricas. Outros ajudaram seus funcionários a construir suas próprias casas. Investiram na construção de creches, para que as mulheres que iam trabalhar deixassem seus filhos nessa creche. Olha só, então tu tens uma ideia até boa, porém ela não evolui, tudo bem? Ela fica muito questionada a partir do momento da qualidade desses serviços prestados. Por exemplo, uma casa que tu ajudou a construir, mas que não teve um tempo de duração razoável. A creche, faltavam professores. Então tu começa a questionar essas ideias, que são ideias boas, pelo resultado que elas não estão demonstrando. Tudo bem? Ficou claro isso aí para vocês? Aqui, ó, até coloquei o nome dos cidadãos aqui para vocês. O Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, né? Só para deixar claro, foi esse último que basicamente preferiu construir, né, essas creches e tudo mais. Outra situação importante, que a gente pode, digamos assim, chamar a atenção. Charles Fourier, ele desenvolveu uma ideia, vou tentar colocar aqui para vocês. Caso não dê para ler, eu digo. Ele desenvolveu uma ideia chamada de falansterios. Falansterios. O que isso significaria, Alaci? Na cabeça do Charles Fourier, significaria uma grande corporação, um grande ambiente de diálogo entre grandes empresários, trabalhadores, desempregados, mulheres, crianças até. Não te esquece, que na aula passada a gente comentou a participação de crianças dentro do processo de fabricação, né? As crianças trabalhavam dentro das indústrias, tudo bem? Então a ideia do Charles Fourier, basicamente, era a criação desses falansterios, que buscava justamente uma espécie de acordo coletivo. Vamos lá, a gente pode atribuir essa ideia aí como a grande representação do socialismo utópico, aonde você vai ter no mesmo ambiente trabalhadores, sejam mulheres, sejam crianças, homens, o dono das indústrias, enfim, toda a comunidade, todo o grupo que está envolvido na questão da produção.
E aí, por exemplo, tu pode perguntar até, assim, o que seria utópico? Seria um sonho quase que impossível de alcançar. Ou, se pegar o conceito exato, um sonho impossível. Utopia é isso. Então, para representar melhor esse socialismo utópico, a ideia dos falancérios talvez seja a melhor. Tudo bem? Espero que não tenha dúvidas. Vamos continuando. Agora, falemos do socialismo científico. Esse sim já passa a ter uma série de análises, já passa a ter uma série de demonstrações. E essas demonstrações, elas passam a ser colocadas em livros, artigos, publicações de periódicos, sejam revistas, né, e assim por diante. Essa ideia do socialismo científico, ela vem justamente o quê? Para formular teorias e justificar as suas ideias. Aí tu vai dizer assim, assim, tem alguma coisa que foi aproveitado daqui do socialismo utópico? Sim. A ideia do socialismo científico era fazer com que as injustiças fossem diminuídas ou, em até certo caso, eliminadas. Tá? Essa é uma das situações que pode ser colocada como nas duas, tanto no utópico quanto no científico. Os dois principais nomes desse socialismo científico são o Karl Marx e o Friedrich Engels. Provavelmente, tu deve escutar falar muito desses caras dentro da tua disciplina de sociologia. Tudo bem? Essa disciplina de sociologia, ela vai apresentar para ti como que esses caras faziam as observações. Se a gente for falar, por exemplo, de questões originárias, digamos assim, a história, ela é anterior à sociologia. Porém, foi a partir da sociologia que a história deu um salto. Por quê? Porque as observações sociológicas abasteceram o conteúdo histórico e fizeram com que a gente analisasse todo um cenário, não mais os fatos, não mais as datas e assim por diante. A gente passa a analisar a participação da mulher, a participação da criança, a participação de todo um grupo de atores sociais, tudo bem? Nesse caso, quem dá esse suporte para a história é a sociologia, tudo bem? Então vamos lá. A principal obra, né, tanto do Friedrich Engels como do Karl Marx, juntos, né, foi o Manifesto do Partido Comunista. Tá? O que basicamente dizia esse manifesto? Ele basicamente tentava estabelecer uma ideia anterior à Revolução Industrial, como que as sociedades se comportavam, de uma forma bem direta, não tão profunda, e a partir dessa pequena análise e introdução, você começa a observar as transformações naquela época e em determinados locais, como na Inglaterra. Tudo bem? Então, esse manifesto aqui, ele também poderia ser observado como uma espécie de grito das comunidades trabalhadoras. Por que uma espécie de grito, Alaci? Porque são esses caras aqui, dentro do Manifesto Comunista, que vão tentar dar voz a esses grupos que são explorados. Tudo bem? Ficou claro isso aí para vocês? Sim ou não, gente? Qualquer coisa, manda aí tua dúvida que a gente procura responder, tá? Algumas características aqui do manifesto do Partido Comunista. O primeiro deles, segundo esse livro, segundo as ideias de Marx e segundo as ideias de Engels, a burguesia vai destruir as relações feudais. Segundo esses autores, não é o Alaci que está dizendo, estou apenas reproduzindo o que está na obra, tudo bem? Segundo esses autores, a burguesia vai destruir com as relações feudais, tudo bem? Aí entra um ponto interessante, um parêntese, tá? Vamos dar uma pausa bem aqui nessa ideia sobre a questão das relações feudais, que isso daí, como eu te falei, é a ideia desses caras. Porém, alguns outros historiadores, tá, como o Jacques Legoff, por exemplo, o Jacques Legoff falava que o feudalismo ele se estendeu até pelo século XIX, quase no século XX.
Aí tu vai perguntar assim, pô, Laci, tu quer confundir a gente? Não. É porque o Enem ele também tem essa característica de comparar ideias, de comparar concepções. E aqui eu não estou tentando te confundir, eu estou tentando te deixar preparado para um possível confronto de ideias. Tá? Vamos lá. Esses dois camaradas falam que a burguesia destruiu as relações feudais. Se eu estou falando que a burguesia destruiu essas relações feudais, a gente está falando do momento da Revolução Industrial. Tudo bem? E quando que acontece isso, Alaci? Do século XVIII para o século XIX. Tudo bem? Seria esse o momento. O momento em que a burguesia vai destruir com essas relações feudais é aí. Só que, como eu te falei ainda há pouco, o Jacques Legoff, ele vem citar que o feudalismo ele se estendeu até o final do século XIX para início do século XX. E ele ainda dá o exemplo de onde isso ocorreu. Se a gente for buscar na obra do Jacques Legoff, ele vai falar que essa extensão do feudalismo vai ocorrer na Rússia, durante o Império Czarista, que vai até parte do século XX, antes das revoluções russas de 1917. Tudo bem? E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês têm que entender que a Revolução Industrial, ela vai ter características diferentes em locais diferentes. Só que, ao mesmo tempo, parece contraditório, ela vai ter características iguais em lugares diferentes. Na Rússia foi um exemplo disso. Ao mesmo tempo em que tu tem uma população extremamente pobre, colocada de um lado, com uma elite extremamente rica, você coloca essas duas ideias ao mesmo tempo, o que você observa no meio delas? Justamente algumas relações feudais. E é esse o ponto que a gente tenta te deixar preparado. Porque na Europa acontecia ainda, segundo Jacques Legoff, essa estrutura, minimamente, mas ainda existia. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Isso é um ponto que gera muitos debates até hoje dentro da comunidade histórica, mas também pode ser algo que pode ser cobrado na tua prova. Tudo bem? Vamos lá. Outra característica, passemos adiante. A dominação dos meios de produção. Quem vai dominar esses meios de produção? A burguesia. A burguesia passa a dominar. De que forma? Através do dinheiro. Lembra que eu falei na aula passada, tu vai ter a chamada acumulação de riqueza. Essa acumulação de riqueza, ela não vai servir apenas para você ter o dinheiro. Essa acumulação vai servir para você reinvestir em novos processos industriais. E é o que acontece até hoje. Tudo bem? A partir do momento que a burguesia domina os meios de produção, ao mesmo tempo ela passa a explorar os trabalhadores. Olha só, eu sou um grande burguês, eu domino os meios de produção. Se tu quiser trabalhar para mim, vai ter que ser do meu jeito. Então eu vou te pagar um salário X para tu produzir tal produto, e se tu quiser, tu vem, trabalha e a gente acerta depois. Só que quando eu vou vender esse produto, eu vou vender muito mais caro. Eu vou tirar muito mais lucro em cima do trabalho daquele trabalhador. O que isso apresenta para a gente? É a chamada mais-valia. Talvez já tenha escutado falar também dentro da sociologia, mas a gente usa também dentro da história. Só reforçando, a mais-valia seria justamente essa ideia. Seria o fato de eu poder explorar a mão de obra, explorar o trabalho daquele trabalhador, tudo bem? E eu tirar um grande lucro em cima desse trabalho ou dessa produção. Tudo bem? Vamos lá. Dentro do manifesto do Partido Comunista, tu tinha algumas ideias que foram colocadas pelo Marx e Engels, que eles citavam, né? Os chamados conflitos de classe. Tá? O que basicamente dizia essa ideia? Marx, principalmente, ele dizia que a comunidade humana, seja ela de qual período for, ela sempre passou por conflitos. Seria basicamente o que aconteceu entre patrícios e plebeus na Roma Antiga.
seria, por exemplo, o que estava acontecendo nesse momento entre a burguesia e o proletariado. Então, ele dizia que a comunidade humana passava por vários conflitos. Se a gente for pegar hoje, basicamente, tem sim grupos de empresários que buscam, né, forçar certas situações para explorar o trabalhador, e aí sim também poderia se encaixar nesse contexto, nesse cenário. Tudo bem? Vamos lá. Para tentar conter toda essa situação que a gente falou aqui em cima, o Marx, ele basicamente passava uma ideia, ou transmitia uma ideia, que seria necessário uma revolução de quem, Alaci? Uma revolução dos trabalhadores, tudo bem? Uma revolução dos trabalhadores, onde esses trabalhadores iriam se apropriar dos meios de produção. Para esse evento pensado pelo Marx, tu vai chamar de ditadura do proletariado. Ou seja, o proletariado, que era a classe de trabalhadores, vai passar por uma revolução e eles vão se apropriar dos meios de produção, ou seja, das fábricas, das indústrias, das máquinas, para que eles mesmos possam também ter acesso a uma certa riqueza. Tudo bem? Vamos lá. A partir do momento que tu instaura essa ideia da ditadura do proletariado, você começa a falar em uma ideia social. Por que tu fala de uma ideia social? Porque tu está olhando para uma classe específica. Tudo bem? Essa classe específica seria uma classe dos trabalhadores. Queira ou não, é um grupo social. Tudo bem? E a partir dessa ideia socialista, você passa a olhar para o comunismo. De que forma, Laci? A ideia básica era que todo mundo teria acesso à produção e, consequentemente, todo mundo teria acesso aos produtos, gerando riqueza ou não, tá? Isso é um ponto interessante. E aí a gente volta aqui um pouquinho, e aí eu vou colocar aqui para ti, ó. Basicamente, o socialismo ele serviria para ti como uma espécie de caminho, tá? E o comunismo seria o quê? O fim desse caminho. Era o que era almejado para todos. Aonde todo mundo vai ter direito à propriedade, todo mundo vai ter direito aos meios de produção, todo mundo vai ter direito à alimentação. E por aí vai. Ficou claro isso? Reforçando. A partir da ditadura do proletariado, você instaura uma ideia socialista, que é um caminho a ser percorrido, até chegar na ideia final, que seria o comunismo. E aí vem um ponto que está, digamos assim, em certos debates atuais, tudo bem? Que são chamados de ideias teleológicas. Honestamente, eu nunca vi na prova do Enem nenhuma referência a essa ideia. Mas basicamente o que significa? Significa que toda concepção ideológica, ela tem um caminho e um resultado final. Vou te dar um exemplo. Século XVI, XVII, né, um pouquinho para trás também, 14, 15, a gente ouviu falar das chamadas ideias iluministas. O que seriam essas ideias? Seriam ideias que tu ia começar a praticar e viver no império da razão. Lembra? Iluminismo, século das luzes e tudo mais. Lembra? Se eu estou falando de um caminho para alcançar a razão, de novo, eu tenho um caminho e tenho um fim. A mesma situação a gente vai atribuir aqui ao socialismo e ao comunismo. Toda ideia que eu digo que tem um caminho para alcançar um resultado é chamado de uma ideia teleológica. Reforço, nunca vi nenhuma referência na prova do Enem. Porém, esse debate ele vem acontecendo em certos grupos. E por essa razão a gente pode sim já começar a pensar nessa possibilidade. Só reforçando, ideias teleológicas, elas pregam que você tem um caminho para alcançar um determinado fim. Ficou claro isso para todos? Espero que sim, hein? Vamos lá. Para finalizar, a última concepção desse período que a gente falou lá no começo, que seria o anarquismo. Talvez vocês já tenham escutado falar, principalmente quando são dos avós, dos tios que têm uma certa idade,
e aí você acaba tendo um comportamento um pouco exagerado dentro da sua casa, alguém chama para você de anarquista. Isso acontece aí de algumas famílias. E o detalhe, o que é mais importante, é que hoje, em vários eventos que ocorrem no nosso Brasil e fora do Brasil, você tem características de movimentos anarquistas, digamos assim. A gente vai entender primeiro esse momento aqui do século XIX e depois a gente vai fazer uma pequena conexão com o nosso momento atual. Tá ok? Vamos lá. Aí, os pensadores, né, os ideólogos do anarquismo, eles pregavam uma liberdade individual. Primeiro ponto. Não é diferente do que tu vê aqui no liberalismo, por exemplo. Só que qual é a diferença? Aqui, eles dão ênfase na liberdade individual. Ficou claro? Vamos lá. Meios de produção próprio. Ou seja, eu tenho que ter a minha plantação para poder me alimentar, eu tenho que ter um ambiente onde eu mesmo fabrique meus móveis e assim por diante. Tudo que eu precise, eu vou ter como produzir. Seria essa a ideia deles. Tá? Negação do Estado. O que significa isso? Seria um pouco parecido com o que a gente falou aqui, da ruptura com o mercantilismo, de uma economia livre. São características que vão se repetir, porém elas também vão ter uma identidade própria. Elas vão se diferenciar em algum momento dessas ideias anteriores. Tudo bem? Então vamos lá. Negação do Estado. Essas duas últimas aqui, elas basicamente vão ser o motivo de tu chamar essa concepção de concepção anarquista. Por quê? Primeiro, quando tu nega o Estado, tu não aceita a legislação vigente daquele momento, tu está batendo de frente com esse Estado. Tu está dizendo que o que ele coloca não te atinge, não te influencia, não te beneficia, ao contrário, te prejudica. Então, eles vão lutar contra essa dominação legislativa do Estado. De novo, para esse grupo, a negação do Estado funciona como uma dominação legislativa, através das leis. Tudo bem? Outra ideia que vai reforçar a ideia do anarquismo seria o anticlericalismo. Tá? Vamos temporalizar isso aqui rapidinho. Século XIX. Tá? Século XIX, basicamente, do ano de 1801 até 1900, para quem tem dúvida, e tem muita gente que deve ter a respeito. Por que eu estou te dando o tempo disso daí? Por que é importante você saber? Primeiro, porque nesse momento aqui, tu já passou, por exemplo, da ideia de iluminismo. O iluminismo ele prevaleceu durante muito tempo na Europa. Tá? Falamos aqui. Além da ideia iluminista, a gente pode citar também como característica que estava aí no meio desse caldeirão, as ideias religiosas. Nesse momento aqui, século XIX, já houve, por exemplo, a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. São exemplos. Iluminismo, reforma protestante e assim por diante. E isso vai criar um tempero maior para que tu crie essa corrente de pensamento chamada de anticlericalismo. Ou seja, eu sou contra as leis de um Estado e, ao mesmo tempo, eu sou contra as leis de quem? Da igreja. Essa igreja que tenta, da mesma forma, também me dominar a partir de uma legislação. Claro, uma legislação clerical. Então, eu já não estou conformado com as leis desse Estado. Ao mesmo tempo, não estou conformado com as leis da igreja. Como eu me coloco contra as duas potências da época, claro, tinha a burguesia também, mas no geral, tanto o Estado quanto a igreja são as principais potências da época, estou contra elas. Nesse caso, eu passo o quê? A ser um anarquista. Só que com um detalhe, o termo anarquista ele não foi dado, né, por outro grupo. Foi o próprio grupo de anarquistas que se intitularam como anarquistas. Eles queriam caos, eles queriam transformação a partir
do caos. E nada melhor do que eu eliminar tanto a lei do Estado quanto a lei da igreja para que eu possa criar um caos. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Alguma participação? Não? Tudo bem. Então, basicamente, essas vão ser as concepções que vão estar no século XIX. Tudo bem? Agora, vamos lá. Eu falei para ti que essas ideias anarquistas aqui, elas também podem ser observadas, tá? Elas podem ser observadas em um momento atual, tá? E aí a gente pode, por exemplo, abrir duas abas bem aqui. Primeiro, Brasil. Depois a gente coloca aqui mundo, tá? Que a gente pode citar vários exemplos. Vamos pegar primeiro o exemplo do Brasil. Que tipo de situações ocorrem que a gente pode considerar como questões anarquistas? Vou pegar um exemplo. Aconteceu no domingo passado, né, no caso anteontem, na Avenida Paulista, uma espécie de confronto entre grupos que são pró e contra o governo. Tudo bem? Qual é o detalhe? Quando você começa a provocar enfrentamentos, quando você começa a provocar uma espécie de caos, mesmo que seja pequeno, você começa a observar características anarquistas. Tá? Aqui, a ideia não é citar governo A, governo B, falar bem, falar mal, não é essa a ideia. Tá? A ideia principal aqui é fazer você observar as características. Se a gente for olhar de modo profundo, né, esse tipo de comportamento, são vários. O fato da gente sair de casa sem necessidade durante o chamado lockdown. Isso poderia ser chamado uma ideia anarquista? Sim. Por quê? Porque eu estou indo de encontro a uma recomendação sanitária, eu estou indo de encontro a uma recomendação política. Então, a gente sim observa características anarquistas nesse movimento social. Só que a gente acaba fazendo isso por impulso e nem se apercebe do que está acontecendo. Tudo bem? Agora vamos pegar aqui um exemplo de mundo. Talvez o que esteja mais em voga aí, né, o que esteja mais no auge do debate, seja a questão do americano George Floyd, que foi assassinado por um policial lá nos Estados Unidos. E isso gerou uma série de manifestações locais lá nos Estados Unidos e posteriormente em outros locais, como Alemanha, Brasil e assim por diante. Tá? Quando você começa a observar quebra-quebra, saques, atentado contra a força de segurança que é a polícia, você também começa a observar questões anarquistas. Lembra, para tu observar essas questões anarquistas, tu pode simplesmente observar algo contra a natureza do Estado democrático de direito, na atualidade. Na atualidade. Nesse momento, seria algo contra o Estado, seria algo contra a igreja. Mas, na atualidade, o que vai de encontro a uma legislação constituinte, seria aquilo que ataque os direitos civis, os direitos de minorias, né? Que particularmente sou contra esse termo minoria, porque se você for pegar grupos de negros, mulheres, LGBT, ou seja o que for, você vai observar que esses grupos chamados de minorias, eles representam uma maioria. Tudo bem? Então observe que as condições de Brasil, de mundo na atualidade, elas podem assumir minimamente características anarquistas. Tudo bem? E essa conexão de você olhar para o passado e reconhecer parte de eventos passados na atualidade, ela é importante. Ela está dentro das tuas habilidades do Enem. Tudo bem, gente? Nenhuma dúvida? Perfeito. Então, por aqui eu vou me despedindo de vocês. Esse assunto, Revolução Industrial, está finalizado, tá? E aí eu digo, caso vocês tenham dúvida, entrem em contato, mandem mensagens, que a gente vai estar sempre à disposição. Tudo bem? Grande abraço a todos, até a próxima.